Imagine viver cercado de luxo, poder e cifras inimagináveis, mas sem poder tocar em nada disso. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece com grandes organizações criminosas ao redor do mundo. Elas acumulam fortunas gigantescas com atividades ilegais, mas não podem simplesmente sair gastando. Se tentarem, despertam suspeitas, bancos bloqueiam contas, autoridades entram em ação e todo o império desmorona. É aí que nasce uma das engrenagens mais engenhosas, perigosas e silenciosas do planeta: a lavagem de dinheiro. Por trás dessa prática, existe uma verdadeira engenharia financeira. Ela é feita para transformar dinheiro sujo, aquele obtido por meios ilícitos, em dinheiro limpo, com aparência totalmente legal. E isso não acontece em pequena escala. Estimativas globais apontam que a lavagem de dinheiro movimenta algo entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares todos os anos, algo que pode representar até 5% de toda a economia mundial. Para você ter uma ideia da dimensão disso, estamos falando de valores que superam a economia de grande parte dos países do planeta. Mas esse fenômeno não é algo novo. Ele tem história, personagens icônicos e, principalmente, evolução. Para entender de verdade como esse sistema nasceu, precisamos voltar no tempo. Em plena lei seca nos Estados Unidos, um nome dominava o submundo do crime: Al Capone. Ele ganhava quantias monstruosas com atividades ilegais, mas precisava justificar esse dinheiro. A saída foi investir em um tipo de negócio simples, comum e perfeito para disfarçar faturamento: lavanderias. Esses estabelecimentos lidavam com muito dinheiro em espécie e permitiam misturar o ilegal com o legal sem levantar tantas suspeitas. A partir daí, o termo lavar dinheiro ganhou força, deixou de ser apenas uma metáfora e virou uma verdadeira indústria criminosa. Só que o mundo mudou, a tecnologia evoluiu, os negócios ficaram mais sofisticados e a lavagem de dinheiro também. Hoje ela funciona em escala global, envolve empresas de fachada, movimentações entre países, bancos, criptomoedas, obras de arte, imóveis de luxo e uma criatividade criminosa impressionante. O objetivo é sempre o mesmo: fazer com que uma fortuna suja reapareça como se fosse totalmente legítima. E talvez a parte mais impressionante disso tudo seja perceber o quanto esse sistema é estratégico. Nada acontece por acaso, nada é simples, cada movimento é pensado, cada fase é calculada. E é justamente isso que torna esse universo tão intrigante e tão difícil de combater. E olha, isso é só o começo. Você vai entender passo a passo como esse processo funciona por dentro, quais são as fases da lavagem de dinheiro e como esse dinheiro sujo consegue renascer totalmente limpo dentro do sistema financeiro. Se já está achando isso surpreendente, segura aí, porque a história só vai ficar mais intensa. Agora que já entendemos o tamanho desse universo oculto e como tudo começou, é hora de entrar na engrenagem interna desse sistema. A lavagem de dinheiro não acontece de forma aleatória. Ela segue uma estrutura planejada, calculada e extremamente bem pensada. Cada movimento é feito com um objetivo claro: tirar o dinheiro de uma origem criminosa, esconder sua trajetória e devolvê-lo ao criminoso com aparência totalmente legal. Tudo começa com o primeiro grande desafio: colocar o dinheiro sujo dentro do sistema financeiro. Parece simples, mas não é. Dinheiro em espécie, em grande quantidade, chama a atenção. Por isso, muitos grupos criminosos recorrem a pessoas conhecidas popularmente como laranjas. São indivíduos ou empresas que emprestam seu nome, seus registros e suas contas bancárias para receber esse dinheiro sem despertar suspeita. A partir desse momento, o valor já não aparece diretamente vinculado ao verdadeiro dono. Ele está em trânsito, mas ainda não está limpo. Depois vem a fase mais complexa e estratégica: esconder a origem real. É aqui que a engenharia criminosa realmente mostra sua força. O dinheiro começa a viajar. Ele passa por contas diferentes, em países diferentes, atravessa empresas de fachada, entra e sai de negócios aparentemente comuns, é dividido, recombinado, movimentado inúmeras vezes. É como se criassem um labirinto financeiro propositalmente confuso. Quanto mais camadas, mais difícil rastrear. Quanto mais caminhos, mais complicada se torna qualquer investigação. E então chega o momento decisivo: fazer esse dinheiro reaparecer como se fosse totalmente legítimo. É a fase em que a quantia retorna ao criminoso mascarada como lucro, investimento ou retorno financeiro.
A partir daí, ela pode ser usada para comprar imóveis, empresas, bens de luxo, investir em negócios ou circular livremente sem levantar desconfiança. Foi assim que a lavagem de dinheiro deixou de ser apenas uma prática isolada e se transformou em uma verdadeira indústria clandestina, respaldada por redes internacionais extremamente bem estruturadas. O grande problema é que todo esse processo não afeta apenas governos ou bancos. Ele mexe diretamente com a economia, distorce mercados, financia crimes maiores e fortalece organizações inteiras. Enquanto isso, autoridades do mundo todo tentam correr atrás, criar leis, monitorar sistemas, desenvolver tecnologias e descobrir novas formas de rastreio. Mas a cada avanço da fiscalização, surgem novas estratégias criminosas. É um jogo de perseguição constante, onde quem está do lado errado da lei tenta sempre ficar um passo à frente. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Como tudo isso acontece na prática? Quais são os meios usados para transformar dinheiro ilegal em lucro aparentemente normal? Que setores da economia entram nesse jogo, muitas vezes sem nem perceber? É exatamente aí que a história fica ainda mais surpreendente. Se prepare, porque as próximas revelações vão mostrar que essa realidade está muito mais próxima do nosso cotidiano do que muita gente imagina. Quando pensamos em lavagem de dinheiro, muita gente imagina algo extremamente distante da realidade comum, algo que só existe em filmes ou em operações secretas de grandes mafiosos. Mas a verdade é bem diferente. Grande parte desse dinheiro sujo circula em ambientes totalmente comuns, no meio de negócios que parecem absolutamente normais. Restaurantes, bares, boates, estacionamentos, empresas pequenas e médias, tudo isso pode servir como ferramenta para fazer grandes fortunas ilegais parecerem lucros honestos. O que torna esses negócios perfeitos para esse tipo de operação é o fato de lidarem com um grande volume de dinheiro físico e movimentação constante. Em um estabelecimento movimentado, ninguém estranha ver muito dinheiro circulando. E é justamente nessa naturalidade que o crime encontra espaço. Os números do faturamento podem ser inflados, as receitas aumentadas artificialmente, e assim o dinheiro entra no sistema como se fosse resultado do próprio funcionamento do negócio. Oficialmente parece tudo normal. Na prática, uma fortuna está sendo camuflada. Mas isso não para por aí. Outro método muito usado envolve dividir grandes quantias em pequenos valores, espalhando depósitos em várias contas em diferentes dias, usando pessoas diferentes. Assim, o dinheiro passa despercebido pelos sistemas de controle. É como transformar uma grande onda em várias ondas pequenas e silenciosas. Enquanto isso, ele vai se misturando ao sistema financeiro, atravessando fronteiras, chegando a outros países e desaparecendo em meio a milhares de transações legítimas. E quando essas fases já estão avançadas, entra um dos setores preferidos nesse esquema: o mercado imobiliário. Casas de luxo, apartamentos caros, terrenos, mansões, tudo isso pode ser usado como filtro financeiro. Um imóvel pode ser comprado, mantido por um tempo, reendelgado e revendido depois. Ao final desse processo, o dinheiro reaparece como patrimônio ou lucro aparentemente legalizado. Além disso, imóveis valorizam, geram renda e, em muitos casos, ainda funcionam como reserva de riqueza. É um prato cheio para quem quer esconder fortunas. Mas o mundo mudou, a tecnologia avançou e novas ferramentas também entraram em cena. Criptomoedas e sistemas digitais abriram portas para operações ainda mais discretas e complexas. Em alguns casos, grandes quantias podem ser movimentadas com certa rapidez, cruzando países em segundos, dificultando o rastreio e criando um cenário completamente novo para autoridades do mundo inteiro. Enquanto governos tentam entender e regular esse universo, organizações criminosas aproveitam cada brecha. Isso, se você acha que já está surpreendente, existe ainda um cenário ainda mais curioso: o mercado de arte. Quadros raros, esculturas, peças históricas, tudo isso pode valer milhões. E, diferente de produtos comuns, obras de arte não têm um preço fixo. O valor é subjetivo, pode variar e muitas vezes depende apenas do que alguém está disposto a pagar. Isso cria um ambiente perfeito para justificar cifras gigantescas sem levantar tanto questionamento. Não é à toa que esse mercado se tornou, em muitos casos, um esconderijo luxuoso para dinheiro ilegal. O mais impressionante é perceber como tudo isso funciona como uma grande teia. São empresas, pessoas, plataformas financeiras, mercados caros, tecnologia avançada, tudo conectado em silêncio.
Do lado de fora, parece apenas economia funcionando. Do lado de dentro, existe um jogo perigoso, estratégico e extremamente lucrativo acontecendo. Mas isso nos leva a um ponto ainda mais importante. Quais são as consequências reais de tudo isso? Quem realmente paga essa conta? O impacto não fica restrito aos criminosos e às investigações. Ele cai diretamente sobre a sociedade, sobre a economia, sobre empresas honestas e até sobre o nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. Por trás de cada centavo lavado, existe uma cadeia de consequências muito maiores do que muita gente imagina. A lavagem de dinheiro não é apenas uma forma de esconder crimes, ela alimenta outros. É graças a esse sistema que organizações criminosas conseguem se manter ativas, financiar novas atividades ilegais, expandir poder e ganhar influência. É um ciclo que se retroalimenta. O crime gera dinheiro, o dinheiro é lavado e esse dinheiro limpo volta para sustentar mais crime. Enquanto isso acontece, a economia real sofre. Empresas honestas precisam competir com negócios financiados por dinheiro ilícito. Empresas que não precisam lucrar de verdade para sobreviver, porque seu objetivo não é ganhar dinheiro, mas esconder dinheiro. Isso distorce o mercado, quebra a concorrência justa e, em alguns casos, destrói setores inteiros. Além disso, grandes quantias desviadas desse jeito deixam de ir para onde deveriam: saúde, educação, segurança, infraestrutura. O prejuízo não é só financeiro, é social. Governos do mundo inteiro tentam reagir. Criam sistemas de monitoramento bancário, leis mais rígidas, acordos internacionais, tecnologias de rastreamento e cooperação entre países. Mas esse é um jogo desigual. Enquanto a lei precisa seguir regras, limites e burocracias, o crime opera com liberdade criativa, velocidade e adaptação. Para cada barreira criada, surge uma nova estratégia. Para cada brecha fechada, outra é aberta em algum lugar do mundo. E existe ainda outro fator que torna tudo isso ainda mais difícil: a globalização. Hoje, dinheiro cruza fronteiras em segundos. Empresas existem em países onde praticamente não há fiscalização. Criptos, paraísos fiscais, bancos internacionais, empresas de fachada, tudo isso cria um cenário perfeito para esconder rastros. Em muitos casos, até quando o dinheiro é descoberto, já passou por tantas mãos, países e sistemas diferentes que recuperar e provar sua origem se torna quase impossível. O resultado é um império financeiro invisível, paralelo à economia oficial, mas que movimenta trilhões e influencia decisões, mercados e até políticas públicas. E o mais assustador é que grande parte disso acontece em silêncio, sem que a maioria das pessoas perceba. Está no bar da esquina, no prédio luxuoso da cidade, em transações digitais que ninguém vê e em operações financeiras que parecem normais. Mesmo assim, entender esse mecanismo já é um grande passo, porque quanto mais se fala sobre esse tema, mais pressão existe por fiscalização, transparência e responsabilidade. A tecnologia que hoje ajuda criminosos também está ajudando investigadores. Bancos estão mais atentos, governos estão cooperando mais, e a sociedade está começando a olhar para isso com mais seriedade. Agora eu quero saber de você. Depois de conhecer essa verdadeira teia global, o que mais te impressionou? Você acha que um dia o mundo vai conseguir controlar de verdade esse tipo de crime, ou ele sempre vai existir de alguma forma? Deixa sua opinião nos comentários, porque sua visão é importante para continuar essa conversa. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você sempre vai encontrar histórias surpreendentes, curiosidades profundas e explicações que revelam o lado oculto do mundo em que vivemos. Tem muito mais conteúdo incrível te esperando aqui no canal. É só clicar no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!